para você entender o que aconteceu com o Yuri. Manchete aqui na tela pra gente ler, porque essa lesão aqui aconteceu na semana passada, na quinta-feira, durante o Na Área. Inclusive, eu vi ele na TV, a gente não conseguiu entender o que era. Foi pior do que a gente imaginou, tá bom? Só vou ver uma informação. Vai falando que eu vou ver uma informação. Vai lá, gente, ó. Aqui. Manchete aqui da GE, notícia aí de Gabriel Oliveira. Yuri Alberto tem lesão muscular na coxa confirmada pelo Corinthians. Mesma partida teve Zacarias Labiá sofrendo ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco do joelho esquerdo e Rodrigo Garro com trauma no pé direito. E aí sem contar que no jogo da ida do Inter o André machucou também. Que fase que tá o Corinthians? Ai. Rapaz. Mano, você parece um pouco o Yuri Alberto, mano. Sério? Sério, Nossa, eu tô vendo. Eu acho ele lindo. Nossa, Lucas, para com esses Eu papos. acho ele da hora, para mano. com esses Eu acho ele muito bonito, não é bonito, mano? Ali, ele é lindo. Deixa eu pegar minhas fichas aqui com a produção. Lucas, fala aí que eu vou pegar minhas fichas aqui. Mano. Cara, é o seguinte, acabei de olhar aqui no calendário, fui ver essa informação no celular. O Corinthians vai me enfrentar na Libertadores, Rosário Central. Que dia, Lucas? Dia 13 é o jogo de ida. A gente tá no dia 3, tem 10 dias. Ou seja, sem ser na próxima semana, na outra. Entrei. Sem ser nessa semana outra, a gente já tem Corinthians e Rosário Central. A gente sabe que o Yuri Alberto é um Wolverine. O cara se recupera assim, ó. Né? O cara passou doidinho, ele tá pronto. Mas não vai ser a tempo para esse jogo de ida contra o Rosário Central. Já vai fazer muita falta. Perdendo de 2-0 agora pro Inter, vai fazer mais falta ainda. Tudo bem que o Corinthians vai estar jogando em casa. Eu fico com medo de olhar para esse jogo e pensar assim, quem vai ser o protagonista? Quem vai ser o cara que vai estar lá na frente para empurrar a bola para o gol e tirar essa diferença de 2-0 e, consequentemente, trazer a virada para o Corinthians? Eu fico difícil de enxergar, eu confesso que Você consegue enxergar? Não consigo, Lucas, porque a gente tem Pedro Raul e Guinegão substituindo o Yuri Alberto. A gente dá risada... Que fase que tá o Corinthians? Gente, é assim, é o Guinegão e o Pedro Raul tentando resolver a vida de um time que tá atrás do placar por 2-0. Então, sobre a lesão, o Yuri entrou no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, sentiu ali aos 28 minutos, caiu no gramado, começou a chorar porque o jogador se conhece. Dependendo da dor, sabe que deu uma merda federal. E foi o que aconteceu com o Yuri, tá? O Yuri é uma... Eu vou falar aqui uma coisa que é o... Não é o melhor, é o principal jogador do Corinthians. É o cara que sem ele o Corinthians não funciona. Não. A gente vai ter agora a prova viva contra esse jogo o jogo da volta, que o Corinthians tem que fazer escalar a montanha, como a gente falou, e sem o Yuri Alberto. Tá? Em 2026 o Yuri tem 8 gols e 4 assistências, um número muito bom. Poderia ser melhor em mais de 30 partidas? Poderia. Poderia. Mas é um número legal, é um número bom. Levando em consideração que o Yuri teve praticamente a mesma lesão no começo do ano, só que foi na coxa esquerda e não foi tão grave, né? E essa lesão que teve agora, o Corinthians não divulgou o tempo que ele pode ficar de recuperação e também não divulgou o grau da lesão. Porque com o grau a gente conseguiria fazer uma conta ali, tipo, quanto tempo? O Corinthians não divulgou, não quis falar, o que preocupa, porque agora a gente tá, como o Lucas falou, uma Libertadores para jogar, um Brasileirão a gente ainda precisa fazer ponto, viu, Lucas, no Brasileirão? Não é que a gente já tá feito, não, estouramos. Não é assim, gente. O Corinthians ainda precisa colecionar alguns pontinhos do Brasileirão e o Yuri vai fazer muita falta, tá? E aí, a gente tem que falar um pouquinho da zica do Corinthians, porque como li na notícia, é o Yuri Alberto, é o Zacarias Labiá, é o Garro. Então, assim, que fase que tá o Corinthians, velho. As especulações apontam para que ele teve uma lesão de grau 2, no bagulho femoral da coxa esquerda, sei lá como é que funciona esse papo mais técnico aí, mas é isso. Então a gente especula, né, os jornalistas, a galera procura aí e dizem que é de grau 2. Se for de grau 2, ele desfalca o Corinthians de 3 a 6 semanas. Isso é muito tempo, porque se a gente for contar 6 semanas, que é o máximo que estão cogitando, isso vai pegar, obviamente, o jogo de ida e o jogo de volta da Libertadores contra o Rosário Central, que na minha visão, é onde o Corinthians tem que mais concentrar as energias ali e perder o Yuri Alberto para esse momento é muito difícil. Mas, claro, começa agora pela primeira decisão que vai enfrentar contra o Inter, com uma diferença aí de 2 gols, precisa reverter. E como o Rodrigo falou, Pedro Raul vai reverter? Não vai. Eu vi uma informação esse tempo atrás que o Internacional se interessaria na contratação do Pedro Raul. Manda embora! Mano, vai lá pro Inter, o que o Fabinho Soldado está fazendo pro Corinthians, porque ele levou o Félix Torres pro Inter e agora quer levar o Pedro Raul. Ele é muito Corinthians.
Fabinho Soldado é muito Corinthians. Vai, tá? filho, vai. Então, assim, para esse jogo de volta, como eu falei, repito, é difícil imaginar um cenário onde a gente consiga imaginar ali algum jogador do Corinthians brilhando. Vou torcer para quem? Lingard? Seria legal se ele chamasse ele a responsa, fizesse uma jogadinha, corta, bate, é gol. Mas, por exemplo, aí entra, Lucas, uma pergunta que eu quero fazer pra galera de casa, porque eu vi aqui, o Matheus mandou uma coisa sensacional. Ele falou, próximo patrocínio do Corinthians vai ser o SAMU. E é verdade, cara. A Priscila falou aqui, ó, o Corinthians tem que dar um jeito, não pode depender de um jogador só, concordo 100%. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense foi o Yuri Alberto, o Zacarias Labiade e até o Garro, né? O Garro, fratura no pé. Fraturado. Não, e pra gente fechar aqui, porque tem uma coisa legal, você falou assim, Rô, a gente tem que colocar as esperanças no Lingard. Era o que era pra ser no papel, né? É meio óbvio isso. Mas, por exemplo, o Corinthians perdeu a partida pro Inter, eu vejo, da minha forma de analisar a partida, enfim, no momento em que tira o André e põe o Lingard. O cara me tira um jogador de uma posição diferente e bota um cara completamente diferente. Então, uma posição diferente do que o André. Então, o Corinthians vai se complicando. Aí que fica a pergunta. O Diniz tem que mudar a formação pro Corinthians jogar? Isso que eu ia falar. Ou tem que manter tudo igual e bota lá um cabeça de bagre como o Guinegão ou o Pedro Raul pra tentar resolver a partida? Pra mim, o problema não é de jogador para jogador, não é individual. É a formação do Fernando Diniz. O Inter conseguiu travar o Corinthians, na minha opinião. Entendeu? O Inter conseguiu dominar. E isso vem da escalação, isso vem do técnico. Tanto que se você for ver os comentários dos torcedores na internet, a culpa é toda pra cima do Diniz. Não é nem... Pô, o vídeo que a gente acabou de ver, como que é o nome do rapaz aqui que nós mostramos o vídeo dele lá, mostrando Caioba Timão. O Caioba Timão, ele falou, corremos os 90 minutos. O time tentou, o time foi atrás. O problema foi na formação, o problema foi tático. Então isso tá na mão do Diniz, que eu espero que pro jogo de volta, né, ele tenha essa consciência e consiga reverter isso daí. O Corinthians perdeu naqueles 6 minutos que cochilou contra o Inter. Foram 6 minutos que decidiram o jogo. Moscou ali, foi um gol ali que o Hugo não conseguiu defender, ninguém marcou, e um pênalti bobo. E que pode ter custado a classificação, claro que a gente prefere a Libertadores. Quando digo a gente, nós gostamos de futebol. Qualquer um gostaria de ganhar uma Libertadores do que uma Copa do Brasil. Óbvio, qualquer um, você perguntar. Quem tem no mínimo. Mas a gente pode perder muito dinheiro de uma Copa do Brasil por causa de 6 minutos que dormiu. E já que o tópico é o Yuri Alberto, né? É triste a gente perder um jogador como ele, porque todo mundo sabe que o Yuri Alberto já fez hat-trick no Internacional, que o Yuri Alberto gosta de fazer gol no Inter, entendeu? Então perder ele, porque com certeza ele tem essa sede. Para você que não sabe, o Yuri Alberto já jogou no Internacional, teve um bom momento. Foi o que fez ele ser vendido para a Europa, foi jogar por lá. Mas aí voltou para o Corinthians, que caiu muito bem para ele, na vida dele, ele mesmo fala isso. E aí perder um jogador para um jogo como esse, para o torcedor corintiano, é muito triste. Mas o Inter tem o seu mérito, venceu o jogo que vence é fazer gol, né? Então o Inter fez gol, muito merecido, e vai tentar segurar esse resultado agora jogando na Neoquímica Arena. Então o Inter sabe que vai ter uma dificuldade muito grande, porque o torcedor corintiano é o 12º jogador do Corinthians. Então vai ter muita dificuldade. Vamos ver o que vai ser esse jogo, tem tudo para ser um jogaço, que se o Corinthians consegue a virada, vai ser histórico. Se depender da torcida, já virou. Exatamente. Temos depois ali dados pra gente trazer isso, tá? Mas, o Lucas falou aqui que o Yuri sempre faz o gol do Inter, é a lei do ex, né? Pra você que não sabe, é quando o jogador jogou em um clube, ele vai pra outro. Quando ele enfrenta o ex-clube, ele faz um gol. Gente, a lei do ex não falha, tá? E já são 6 gols do Yuri contra o Internacional vestindo a camisa do Corinthians. É muito gol, gente. Lembrando que um gol foi dessa série de gols foi um hat-trick que ele fez, sensacional, tá bom? Toda segunda e quinta. Que dupla, hein? 8 horas da noite, tem na área pra falar de Copa. Copa do Mundo tá rolando e a gente troca muita ideia por aqui. É golaço, é polêmica, é tudo. E você não pode perder nesse link aqui.